Eu gostaria de começar esse podcast com uma frase do Nessa Halita. É admirável a capacidade que possuem, no caso as mulheres, de nos desagradar sem medo de nos perderem. O fazem por conhecerem com exatidão os limites impostos por nossas necessidades e apegos. Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff, sejam muito bem-vindos a mais um Na Hora Eu Invento. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da Ghost Pill. Mentira, não é sobre a Ghost Pill. Eu vou falar um pouco sobre Ghost Pill, mas não necessariamente neste podcast. Quero comentar um pouquinho com vocês a respeito de relacionamentos, né? Em especial relacionamento com pessoas, com mulheres no caso, que possuem mais grana que você, né? Já prevejo alguns comentários do tipo, homens inseguros de se relacionarem com uma mulher mais poderosa, com uma mulher que tem condição financeira. Não. De fato, é interessante a gente conversar sobre este assunto, né? Afinal de contas, faz diferença, né? Você se envolver com uma pessoa da mesma condição financeira que você ou de uma condição financeira diferente, às vezes maior ou menor. Eu gostaria de começar um pouquinho então a respeito de algo que o próprio Nessa Halita fala, né? Inclusive ele até mencionou aqui nesse parágrafo que eu mencionei para vocês, que é a necessidade que não a mulher, mas que o feminino precisa ter do homem, né? O provedor, por assim dizer. É muito comum na bolha ambiental o pessoal comentar a respeito de como no mundo atual, na época que vivemos hoje em dia, a relação homem e mulher tenha ficado danificada, tenha ficado transgredida, ferida, por conta de que o homem não é tão relevante quanto era antigamente na parte de proporcionar, por exemplo, conforto, segurança, etc, etc, etc. E que essa função hoje em dia pertence ao Estado. E de fato, sim, existe essa questão não pode ser ignorada. De fato, hoje em dia existe um protagonismo ao feminino e o governo, no caso o Estado, ele facilita com que a mulher seja cada vez mais independente do homem. Isso faz com que muitas mulheres não vejam mais a necessidade de se envolverem com homens, né? Com homens, ou se envolverem de uma forma a constituir família, né? Isso é interessante porque, de um certo ponto de vista, meio que isso acaba com boa parte da necessidade do casamento, né? O casamento, do ponto de vista única e simplesmente social, ele é de fato social não, prático, né? Utilitário, perdão. Do ponto de vista utilitário, ele realmente é uma espécie de subserviência do homem, onde ele proporciona algo em troca de algo da mulher, né? Que eu preciso dizer o que é, não sei se que ouvem esse podcast provavelmente não tem menos de 16 anos, eu acho. Eu acho que a maioria das pessoas que ouvem o podcast são maiores de idade, então eu preciso ter essa conversa aqui. Então, sim, durante muito tempo, excluindo coisas como sentimentalismo e religião, da forma utilitarista do casamento, ele é sim barganha, ele é sim troca. E quando você coloca a principal moeda de troca, né, que no caso é a provisão que o homem podia proporcionar para a mulher, obviamente hoje em dia isso daí não é tão necessário quanto era antigamente. Então quer dizer que se eu encontrar uma mulher, eu posso me envolver com ela independente da situação financeira? Claro que você pode. Eu não sou ninguém para poder dizer o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, né? Só que aí entra uma questão interessante. Querendo ou não, diferenças sociais, diferenças econômicas, elas fazem diferença na hora dos relacionamentos, né? Eu já cansei de ver inúmeros casos onde o cara, ele trabalhava, ele sustentava uma família e, sei lá, por conta de alguma infeliz coincidência, né, ele acabou ou sendo mandado embora ou tendo que sair do emprego onde ele estava
e bastou pouco tempo para que ele começasse a ouvir coisas, né? Seja de parentes, familiares, inclusive, só um segundo, moto. Cara, não tem jeito, aqui é complicado essa questão da moto. Inclusive da própria esposa, né? Isso se agrava um pouco quando a mulher, a esposa e a família da esposa possuem uma condição financeira melhor do que o homem, né? Porque, querendo ou não, sempre vai ter as mesmas conversas, sempre vai ter as mesmas insinuações de que, olha, você não dá conta, entendeu? Deixa eu colocar a mão no meio, tá? Não é nem o ajudar, mas você sente que vem uma certa humilhação por parte do outro. Eu até então não cheguei a me envolver por muito tempo, né, com alguém nessa situação. Já estive interessado em uma moça onde ela tinha, sim, uma condição financeira um pouco melhor que a minha, só que eu não deixei levar muito para frente por conta desse certo receio, né? Mas por observação e por inúmeros relatos que eu ouço e que me contam, existe sim essa preocupação e não esse medo, né? Eu diria esse problema, né, que muitos homens enfrentam, de não poder necessariamente exercer a sua função ali, né, como um, entre aspas, provedor, entre aspas, um chefe de família, consequentemente se limitando a ser só, sei lá, um mascote da esposa. E existe outro ponto, que esse ponto sim eu tenho vivência para comentar, que é com respeito à humilhação, né? Que a mulher não precisa de muito tempo para poder convivendo com o cara para poder saber onde dói e onde não dói. Então, a partir do momento que ela percebe que você não consegue dar certas coisas para ela que ela tinha ou que ela consegue ter sozinha, entre aspas, né? Ela vai jogar isso na sua cara. Não vou dizer que todas fazem isso. Já vi sim um caso onde a mulher ela tinha uma condição financeira razoável, a família dela ainda tem condição financeira razoável. Entretanto, o casal funciona. O casal ele tem lá seus, eu não diria problemas, na verdade é um casal que aparenta assim por fora ser bem feliz. Só que eu diria que é exceção, cara. Eu diria que é exceção. Majoritariamente os casamentos que eu vejo por aí que costumam dar certo são onde ambos têm uma condição financeira parecida e às vezes quando o cara tem uma condição financeira um pouco melhor do que a esposa, porém nunca naquela questão de desnível, sabe? Tipo, quando o cara tem muito mais que a mulher. Ainda assim, nesses casos eu acho que não dá tão certo, por conta de questões familiares, questões sociais, um pouco também da parte de certos homens que não humilham, né, mas que colocam a mulher como, sei lá, velho, como realmente um ser que tá ali só para servir, entende? Então, nessas situações, o casamento tende a dar ruim. Então, uma condição financeira equilibrada, às vezes um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, não tem tanto problema. Mas quando a balança fica muito desnivelada, a tendência é dar problema. Não só financeiramente, né, mas em questões sociais, às vezes em religião, tipo, o cara ele é de uma religião, a mina é de outra religião, vai dar merda, geralmente dá merda. Então, para relacionamento a coisa seria mais ou menos essa, né? Quando um não tem poder para pisar no outro. Eles entendem que o casamento ali é um ajudando o outro, é um dando assistência ao outro. Só que quando um começa a crescer mais do que o outro, geralmente a tendência é dar merda. Então era esse aí nosso podcast. Eu pretendo falar sobre outros assuntos ainda essa semana aí. Vou ver se eu consigo voltar a produzir podcasts. Vou falar sobre a Ghost Pill em um outro episódio, mas por hoje é isso. Forte abraço a todos, arrivederci.